A gente começar, deixa o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Não se acanhe para perguntar, porque senão eu não vou saber. Não vai ficar gravado para vocês, né? As dúvidas. Beleza? Olá, oi. Aula de hoje. Exercício sobre equilíbrio químico. Beleza? Então, bora começar. Ó, analisa a reação abaixo e julgue as asserções propostas. Certo? Aqui é a reação, ó. PCl5 formando PCl3 mais Cl2. Todos no estado gasoso. Observem muito esse símbolo aqui, certo? Ele fala muita coisa. A primeira é, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda. Verdadeiro ou falso? E aí, Pipo? E aí, galera, só aumentar a pressão desse sistema, essa reação vai deslocar para a esquerda, para os reagentes, ou vai deslocar para a direita, para os produtos? Vocês lembram disso? Eu não lembro. Bora lembrar aqui então, galera. Seguinte, isso aqui é princípio de Le Chatelier, tá bom? Deslocamento de equilíbrio químico. O que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Que princípio de Le Chatelier. Em relação à concentração, vocês vão pegar o seguinte bizu, ó. Tá aqui, ó. Reagente produto. Beleza? Em relação à concentração, se eu diminuo de um lado, certo? Se eu diminuo a concentração, eu vou deslocar para o lado que eu diminuí. Ou seja, se eu diminuo, vou botar assim, ó. Mesmo lado. Beleza? Se eu aumentar a concentração, lado oposto. Lado oposto. Quer dizer o quê? Que se eu tirar reagente, meu equilíbrio vai deslocar para formar reagente. Se eu tirar reagente, meu equilíbrio vai deslocar para formar reagente, porque eu tiro, eu desloco para o mesmo lado que eu tirei. Se eu adicionar reagente, o equilíbrio vai deslocar para a formação de produtos, certo? Porque se eu somo, eu desloco para o lado oposto. Beleza? Quer dizer o que, professor? Então, se eu subtrair aqui dos produtos, diminuir a concentração dos produtos, eu vou deslocar para os produtos? Vai, porque se eu diminuo, eu desloco para o mesmo lado. E se eu somar, eu vou deslocar para os reagentes? Vai, porque somando, você desloca para o lado oposto. Beleza? Isso em relação à concentração. Em relação à pressão. Em relação à pressão, é a mesma coisa. Não. Em relação à pressão, é diferente. Cuidado. A pressão, galera, está diretamente ligada com o volume. Vocês vão lembrar da seguinte relação. Ó. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Isso quer dizer o quê? Inversamente proporcional. E quanto maior for a pressão, menor é o volume. E quanto menor for a pressão, maior é o volume. Certo? E vice-versa. Se um é grande, o outro é pequeno, necessariamente. Então, o que é que quer dizer pressão alta? Quer dizer um volume menor. Como é que vocês vão raciocinar em relação à pressão? Em relação ao volume? Vocês vão raciocinar em espaço ocupado. Vocês vão raciocinar em relação ao espaço ocupado. Pense o seguinte, você tem aqui um frasco, certo? Que está com duas moléculas dentro. Aqui nos reagentes dessa reação, ó, tu tem uma molécula. Nos reagentes, nos produtos, tu tem duas moléculas. Duas moléculas.
Vamos considerar que elas têm o mesmo tamanho. Beleza? Qual das partes ocupa mais espaço? Os reagentes que só têm uma molécula ou os produtos que têm duas moléculas? Hein? Como é, Bruno? Quem vai ocupar mais espaço? Os reagentes que possuem uma molécula só, PCl5, ou os produtos da reação que tem duas moléculas, PCl3 e CL2? Esse aí tem duas moléculas, o produto, né? Exato, ele ocupa mais espaço. Aí eu te pergunto, se você ocupa mais espaço, você precisa de mais volume ou de menos volume? Mais volume. Exatamente, cara. Então, é o seguinte, ó. Se tu tem uma pressão mais alta, você vai pensar em volume, tá bom? Pressão mais alta, volume mais baixo. Um volume mais baixo, um volume menor, aqui um volume alto, ó, um volume pequenininho. Um volume menor, ele vai dar preferência a eu ter somente uma molécula existindo do que duas. Porque fica mais estável, a molécula fica melhor acomodada, certo? Enquanto que aqui, ó, no volume maior, você vai preferir ter as duas moléculas para ocupar mais espaço. Beleza? Então, quando eu faço isso aqui, ó, saio de um volume maior para um volume menor, o que eu estou fazendo é deslocando o meu equilíbrio do cara que tem mais espaço para o que tem menos espaço. Certo? Nesse caso específico, para a esquerda, que é os reagentes. Mas se fosse o contrário, se os produtos, os reagentes fossem duas moléculas, os produtos somente uma molécula, aí era invertido. Certo? Porque eu teria menos espaço nos produtos. Deu para entender? O raciocínio que você vai fazer em relação ao espaço ocupado. Mais moléculas, mais espaço ocupado. Menos moléculas, menor espaço ocupado. Aí você pensa, caramba, eu quero ficar confortável. Então, se a pressão está alta, o que quer dizer que o volume está pequeno, eu prefiro ficar na forma de uma molécula só, que vai ocupar menos espaço. Certo? Certo. Então, tá aqui, ó. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Porque se eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. E na minha reação, os reagentes que estão à esquerda da tua equação, eles só têm um mol, só tem uma molécula, enquanto que os produtos têm duas moléculas. Por quê? Maiores pressões significam maiores volumes, favorecendo o grupo que ocupa menos espaço. Isso aqui, galera, tá verdadeiro ou tá falso? Vou repetir, ó. Maiores pressões significam maiores volumes, favorecendo o grupo que ocupa menos espaço. Mais uma vez, maiores pressões significam maiores volumes, favorecendo o grupo que ocupa menos espaço. Esse item aqui, galera, é falso. Falso aonde? Aqui, ó. Maiores pressões, pressões mais altas, significam menores volumes. Menores. Certo? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor é o outro, sempre. Certo? Beleza, então se fosse marcar, a primeira era verdadeira, a segunda era o item falso. Mais uma, ó. Ao adicionar PCl5 ao sistema, a quantidade de Cl2 liberado irá aumentar. Bora lá, o que ele está dizendo? Ao adicionar. Qual é o sinal de adição, galera? Mais. Se eu colocar mais PCl5 no sistema, certo? Ou seja, eu vou colocar um mais, ó, no lado esquerdo. Necessariamente, se eu coloco mais do lado esquerdo, eu desloco o meu equilíbrio para o lado oposto. Porque se é mais, é para o outro lado. Se é menos, é para o mesmo lado. Certo? Ao adicionar PCl5 ao sistema, a quantidade de Cl2 liberado irá aumentar. Onde é que está o Cl2 no meu sistema?
Está nos reagentes ou está nos produtos? Está aqui, ó. Cl2. Está nos produtos. Se quando eu somo nos reagentes, o meu produto desloca para a direita, o meu equilíbrio desloca para a direita, para a formação de produtos, a concentração do Cl2 vai aumentar. A quantidade de Cl2 liberado vai aumentar. Beleza? Então isso aqui é verdadeiro. Deu para entender porque é verdadeiro? Eu entendi. Ó, por quê? Ao aumentar a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para os produtos. Verdade? Certo? E está justificando lá de cima. Então, essa também é verdadeira e está justificando lá de cima. Certo? Ao aumentar a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para os produtos. Por isso que Cl2 vai ser liberado em maior quantidade. E aí? Reaçãozinha, CaCO3 mais HCl, formando CaCl2 mais CO2 gasoso mais água. Aí diz, na determinação do Ka, constante de equilíbrio, o carbonato de cálcio, CaCO3, e a água devem ser deixados de fora da equação. Que equação é essa? Aquela equação do Kc, pessoal. Que Kc é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E eu dei duas regras para a escrita dessa reação. Certo? Vocês lembram quais são essas regras? Quem é que não entra na equação de equilíbrio? Vocês conseguem lembrar disso? Vocês assistiram a aula gravada que eu falei sobre equilíbrio químico? Bora lá. Pelo visto, acho que não. Pessoal, quem é que não entra na reação de equilíbrio químico? Sólidos e líquidos puros, que é o caso do solvente. Por que esses caras não entram na equação de equilíbrio químico? Porque, meu irmão, sólido é o seguinte: a concentração de um sólido ela é definida pela sua densidade, certo? Que é gramas, miligramas por ml. Miligrama por ml. A concentração de um sólido é definida por sua densidade. E a densidade não muda, ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Você pode pegar 1 grama de carbonato de cálcio, ou tu pode pegar 1 tonelada de carbonato de cálcio. A densidade vai ser a mesma, a concentração é a mesma. A quantidade de carbonato é maior, mas a concentração é a mesma. Certo? Porque se eu pensar o seguinte, o que é concentração? Não é a massa pelo volume, não é o número de mols pelo volume. Então, pensa, 1 grama de carbonato de cálcio vai ter esse tamanho, mais ou menos. E vamos extrapolar um pouquinho aqui. 1 tonelada, vamos dizer que vai ter esse tamanho. Eu sei que é muito maior, tá bom? Mas teria esse tamanho. Você repara que a massa aumenta, mas o volume aumenta junto. Ou seja, a densidade mantém constante. Se a concentração desse cara não muda, ele não entra na reação, na equação. Deu para entender isso? Hein? Mais ou menos, Bruno. O que é o menos? Bruno, se puder explicar de novo. Explica. O que é que você tem que saber? Que o sólido não é colocado na equação de equilíbrio. Como é que eu tenho que escrever isso aqui? Se eu fosse escrever ela completamente, ó. É produto de reagente. Então, eu escrever o Kc dessa reação. Kc igual concentração de CaCl2 vezes a concentração de CO2. Eu estou ignorando que a reação está desbalanceada. Deixa eu ver aqui se está desbalanceada. 2, 2, 1, 1. Macho, né? Carbono 1, cloro 2. Tem que botar um 2 aqui na frente. Certo? Aí agora eu vou para o hidrogênio. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Agora os oxigênios. 3 oxigênios.
1, 2, 3 oxigênios. Pronto, está balanceado, 2HCl. Certo? Balancei minha reação, eu posso escrever isso aqui, ó, CaCl2 mais CO2 vezes a concentração de H2O, certo? Dividido, isso aqui são todos os produtos, ó. Produtos em cima e os reagentes embaixo. Concentração de CaCO3 vezes a concentração de HCl ao quadrado. Certo? Porque ela é elevada ao seu coeficiente decalmétrico. Tranquilo isso? É assim que eu escrevo a equação de equilíbrio químico. Qualquer uma, produto sobre reagente, sendo que cada reagente é elevado ao seu coeficiente decalmétrico. Beleza? Cada molécula. Tá bom, sabendo disso, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. O cara que é sólido, certo? Pense aí num grão de açúcar. Um grão de açúcar. Agora pense em 1 quilo de açúcar. Aqui, ó. Um pacote de açúcar. Certo? Cheio de açúcar aqui dentro. Qual deles tem uma maior concentração de açúcar? O pacote ou o grão? Hein? O grão de açúcar ou o pacote de açúcar tem uma maior concentração de açúcar? Pacote, né, não? O pacote? Não, não é o pacote. Por quê? Porque a concentração nos sólidos não muda. Porque, repara, o que é que seria a concentração? Vamos pensar em líquidos. Concentração é o seguinte. Eu tenho aqui um volume, certo? Vamos dizer que eu tenho 1 litro aqui. 1 litro. Aí eu coloco 10 gramas de um sólido qualquer. 10 gramas de um composto. Aí eu vou ter 10 gramas por litro, certo? Isso é a concentração. Massa pelo volume. Agora eu vou dizer que eu pego e eu coloco 100 gramas. A minha concentração ficaria 100 gramas por litro. Não é isso? Mais concentrado. Deu para entender? O que é que não mudou? O volume não mudou, mas a massa mudou. Certo? Agora pense o seguinte, aqui eu coloquei 10 gramas em 1 litro. A concentração foi a mesma. Ficou de 10 gramas por litro. Agora, se eu pegar e colocar 100 gramas em 10 litros. Qual é a concentração? Não é massa pelo volume? Ó. Deixa eu apagar esse aqui. 10 gramas em 1 litro, eu vou ter 10 gramas por litro. 100 gramas em 10 litros, eu vou ter 100 sobre 10, que vai dar quanto? 10 gramas por litro. A concentração, nesse caso, é a mesma desse? Não. Não? Vamos lá. Concentração normal é a massa pelo volume. Não é não? A massa é 10, o volume é 1. 10 sobre 1 é 10. A massa é 100, o volume é 10. 100 sobre 10 é 10. Nos dois casos, a concentração é 10 gramas por litro. A massa é maior, mas o volume também é maior. Mesma coisa aqui, ó. O volume é esse. Certo? Aqui eu aumentei a massa, mas eu também aumentei o volume. Aqui eu tenho 1 grama de açúcar. Aqui eu tenho 1 quilograma de açúcar. Mas eu aumentei o volume. Só que para o lance do sólido, eu usei isso aqui como exemplo. Mas no sólido, tu não fala de concentração, você fala de densidade. Certo? Você não pensa em concentração de um sólido, você pensa na densidade de um sólido. A densidade não muda. Ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Para aquele composto, a densidade dele sempre vai ser a mesma. Independente do tamanho. Certo? Ficou claro para vocês? Porque se o cara é sólido, toda vez que você diminui a massa dele, você necessariamente tem que diminuir o seu volume, porque a forma dele é fixa. Deu para entender? Deu. Então, se a concentração dele é constante, esse cara aqui, esse termo é constante, certo? Então, eu tenho uma constante, ó,
junto com outra constante. Aí esse cara ele é cortado da equação de equilíbrio. Por quê? Porque ele é constante, ele não muda. Certo? Ele vai ser, no início da reação, ele vai ter uma concentração, no equilíbrio ele vai ter a mesma concentração, a mesma densidade. A quantidade pode mudar, mas a densidade é a mesma. Certo? Beleza. E quem é outro cara que eu estou dizendo que não pode entrar? A água, o líquido puro, ou o solvente. Por quê, professor? Porque no caso do solvente, galera, ele é muito mais concentrado do que qualquer outro reagente. Se você pensar, vou voltar para cá, ó. Eu estou falando de 10 gramas em 1 litro, certo? Se eu fosse colocar isso aqui em escalas iguais, eu estava falando de 10 gramas em 1000 gramas. E aí, para a concentração, para a reação que vai acontecer, essa quantidade de água que vai ser gerada aqui, vai afetar o total? Pensa o seguinte, se eu for fazer esse cálculo estequiométrico aqui, vou dizer que eu ia formar 2 ml de água. Pela reação ia ser formado 2 ml de água. Mas essa reação está acontecendo dentro de um pote de 1 litro, que é 1000 ml de água. 1000 ml de água. Vai fazer diferença para a tua reação? Vai fazer diferença para a concentração da água, esses 2 ml que foram gerados? Ou só tiver nos reagentes que foi consumido? Isso eu quero que vocês entendam. Não vai fazer diferença. Quer ver quem é que está conversando comigo para me saber o nome? Quem está participando é a Nayane. E aí, quem é que está conversando comigo? Como poder interagir com alguém na aula? Que agora eu estou só. Beleza. Ah, eu. É você. Pois é, deixa eu te perguntar um negócio, Nayane. Samira, Bruno. É a Samira? Pronto, é a Samira. Pode parecer. Samira, se tu tem R$1.000, eu te peço R$2, vai te fazer falta? Não. Beleza? R$2? Agora, se tu tivesse R$10, eu te pedisse R$2, ia fazer falta? Aí vai mais. Tá entendendo? Uhum. R$2 de R$10 é 20%. Uhum. 2 de 100 é 2%. 2 de 1.000 é 0,2%. Ou seja, os solventes que normalmente estão envolvidos muito superiores aos reagentes, em concentrações muito superiores aos reagentes, quando eles são consumidos ou formados durante a reação, eles não influenciam a quantidade total. Então, ó, o que eu quero que vocês saibam daqui? O líquido puro, que tem um Lzinho, ou S, que é de sólido, eles não entram na equação de equilíbrio. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. A reação de equilíbrio correta que eu escrevo é essa aqui, ó. CaCl2 vezes CO2 sobre HCl. Eu não coloco o CaCO3, eu não coloco a água. Por quê? Porque o CaCO3 é um sólido e a água é um líquido. Beleza? Então, aqui, ó. Na determinação do Ka, o CaCO3 e a água devem ser deixados de fora da equação. Verdadeiro. Beleza? Por quê? Sólidos e líquidos não são afetados pela alteração na pressão do sistema. E aí? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Certo? A diferença é que eles não possuem relação entre si. Por que é que o CaCO3 e a água são deixados de fora da equação? Porque eles são constantes durante a reação. Certo? Mas essa afirmativa aqui é verdadeira. Sólidos e líquidos são incompressíveis. Você não consegue comprimi-los. Se você não consegue comprimi-los, eles não vão ser afetados pela alteração da pressão. Eu posso botar a pressão que for, que eu não vou afetar o equilíbrio químico de um líquido. Eu posso botar a pressão que for, não vou afetar o equilíbrio formado entre sólidos. Beleza? Vamos lá. O aumento da pressão reduz a quantidade de produtos formados.
E aí, galera? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que olhar para essas letras com atenção? Ó. CaCO3 tem um S, quer dizer que é um sólido. HCl tem um aquoso, quer dizer que é um líquido. Certo? HCO3 também é um aquoso, quer dizer que é uma solução, na verdade. O L aqui da água é que está dizendo que é um líquido, tá bom? E aqui no CO2 eu tenho um G, que é o gás. Galera, os gases são compressíveis, certo? Aí eu pergunto para você, ó. Vou botar aqui um sistema fechado. E eu tenho uma pedra, um sólido, certo? E agora eu vou botar nesse mesmo sistema fechado um gás. Qual dos dois ocupa mais espaço? O sólido ou o gás? O gás. Beleza. O que é que significa aumentar a pressão de um sistema? Significa diminuir o volume. É isso? Se eu diminuo o volume, eu tenho mais ou menos espaço? Menos. Então, você vai favorecer a formação de quem? Do teu produto que ocupa espaço ou do teu produto que ocupa pouco espaço? De pouco espaço. Ou seja, eu vou favorecer o sólido, correto? Uhum. Então, meu equilíbrio desloca para cá, ó, para as formas mais condensadas, sólidas e líquidas, aquosas, no caso, em detrimento da forma gasosa. Isso só é possível porque eu tenho um CO2 que é gasoso. Se esse CO2 aqui, por exemplo, fosse aquoso, aí eu podia dizer que a pressão não afeta o equilíbrio químico. Porque eu não tenho um gás no meio. Mas como eu tenho um gás, ele vai ser afetado, ele vai ser comprimido e volta para o estado sólido aquoso. Você quer entender isso aqui direitinho? Pense na água com gás. O que é que acontece quando tu abre a garrafinha de água com gás? O gás sai. Acontece o que dentro dela? Ela borbulha, não é isso? É. Por quê? Porque o CO2 que lá estava vai sair. Porque você diminuiu a pressão do sistema. Aí, quando você diminui a pressão do sistema, você vai tender para o cara que ocupa mais espaço, que é quem? É o gás. Aí, quando você fecha a garrafa e dá pressão nela, o gás se dissolve dentro da água. Ele sai do estado gasoso e entra no estado condensado. Deu para entender? Deu, Bruno, deu. Beleza. Então, esse aqui é verdadeiro. Ó. O aumento da pressão reduz a quantidade de produto formado. Porque se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume e vou ter uma tendência de formar o sólido, voltando para o reagente, diminuindo a concentração de todos os produtos formados. Certo? Por quê? Gases ocupam menos espaço que sólidos e líquidos. E aí? Isso aí é falso, né, não? É falso. Os gases ocupam mais espaço. A tendência dos gases é ocupar toda a região que eles estão localizados. Vamos lá, mais uma. O aumento da pressão reduz a quantidade de produtos formados. Nesse caso aqui. O aumento da pressão reduz a quantidade de produtos formados. O que é que vocês acham? Lembra que quando eu falo reduz os produtos, eu estou deslocando o equilíbrio dos reagentes. Para me reduzir, eu tenho que deslocar para o lado oposto. Como é que eu faço para sair a concentração, diminuir a concentração desse cara? Eu tenho que deslocar para cá, por exemplo. Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Então, o aumento da pressão, vamos pensar de novo, aumento de pressão, estou diminuindo o meu volume, menos espaço. O aumento da pressão reduz a quantidade de produtos formados. E aí, o que vocês acham? É falso, né, não? É falso, mas por que é falso? Por que quando eu aumentar a pressão nesse sistema que é todo gasoso, ó, eu não vou ter uma maior quantidade de reagentes sendo formados, no caso, uma redução na quantidade de produtos? Galera, isso é simples. Eu tenho quantas moléculas de H2? Duas. Uma molécula de H2. Duas. Eu tenho quantas moléculas de 2? Uma molécula de 2. Ou seja, no jardim eu tenho duas moléculas.
E nos produtos, eu tenho duas moléculas. Tanto o produto como o reagente ocupam o mesmo espaço. Se eles ocupam o mesmo espaço, não importa se eu diminuir ou aumentar, eu estou continuando com duas moléculas em cada. Ou seja, a pressão, nesse caso, de um sistema gasoso, que tem o mesmo número de mols nos produtos e nos reagentes, eu tenho uma pressão que não altera o meu equilíbrio. Mas isso só acontece quando eu tenho a mesma quantidade de moléculas do lado esquerdo, reagentes, e do lado direito, produtos. Beleza? Por quê? A reação produz mais HI se for realizada na presença de Lugol. Quem é Lugol? I2 e menos. É a mistura de I2 e menos. O que está dizendo? A reação produz mais HI, vai produzir mais produto, HI, se for realizada na presença de Lugol. I2 e menos. Isso aqui, cara, é o seguinte, eu estou dizendo que eu tenho aqui uma solução de Lugol, que tem uma mistura de I2 e menos, e estou adicionando, ó, H2 mais HI. Perdão, H2 mais I2. H2 mais I2. Eu já, gente. Pessoal, isso aqui é o que tem lá na minha aula que eu passei para vocês. Eu acho que eu passei. É efeito do íon comum. Repara que eu tenho I2, ó, que vai virar I-. Então, eu tenho I2 e I- na minha reação, já na solução, e eu estou adicionando. É como se eu estivesse aumentando a concentração aqui dos reagentes. Ó. E se eu somo a concentração dos reagentes, eu boto mais do lado esquerdo, eu tenho que deslocar meu equilíbrio para o lado oposto. Certo? Aumentando a concentração de HI. Ou seja, a reação produz mais HI se for realizada na presença de Lugol. Verdadeiro. Deu para entender? Ou vocês se perderam no meio do caminho? Deu sim. Beleza. Analisa a reação abaixo e julga as afirmativas propostas. A reação produziria mais HI em uma sauna. Aqui, para raciocinar essa questão, você tem que lembrar o seguinte, ó. Se ΔH maior que zero, quer dizer o quê? Quer dizer que ΔH é positivo. ΔH é positivo. E ΔH positivo, eu estou falando de reações endotérmicas. Beleza? Se o ΔH for negativo, eu estou falando de reações exotérmicas. Qual é o raciocínio que você faz em relação ao equilíbrio químico com reações endo e exotérmicas? Que é um bizu. Se a reação é endo, significa para dentro, eu vou colocar o calor aqui nos meus reagentes. Ó. Agora, se a minha reação é exotérmica, para fora, eu vou colocar o meu calor aqui nos produtos. Certo? Aí eu estou dizendo que a reação é, ó, ΔH positivo. Então, ela é endotérmica. Certo? ΔH positivo é uma reação endotérmica. Certo? Então, se ela é endotérmica, o calor vai estar nos reagentes. Aí eu pergunto para vocês, você entra numa sauna para fazer o quê? A temperatura numa sauna é mais alta ou mais baixa que fora dela? Ah, né? Como é? Mais alto. Mais alta. Então, se a temperatura é mais alta, pensa o seguinte comigo, eu estou aumentando a temperatura. Estou aumentando a temperatura. Lá nas, eu já falei para vocês algumas vezes, como é que eu percebo a temperatura? Eu percebo a temperatura na forma de calor transferido. Certo? Se eu absorvo o calor, minha temperatura aumenta. Se eu libero o calor, minha temperatura diminui. Certo? Então, se a temperatura subiu, quer dizer que eu absorvi calor, que o calor aumentou. Qual é o símbolo de aumentar? O símbolo de somar é mais. Esse mais veio do calor, que está em que lado da reação? Nos reagentes, que é o lado esquerdo. Se eu boto mais do lado esquerdo, eu tenho que deslocar o equilíbrio para o lado oposto. Sempre que eu somo, eu vou para o lado oposto. Sempre que eu subtrair, eu vou para o mesmo lado. Deu para entender, pessoal?
Ou seja, a reação produziria mais HI em uma sauna. Se a temperatura na sauna é maior, o que significa que eu vou absorver calor para o meu sistema. Meu sistema, ao entrar na sauna, vai começar a absorver o calor da sauna. Eu vou ter esse calor positivo que está sendo absorvido. Então, o meu deslocamento de equilíbrio vai para a direita. Por quê? Porque meu ΔH é maior que zero. Que é um sistema endotérmico. Ficou claro para vocês? Ficou. Então é verdade. É verdadeiro. Por quê? Reações exotérmicas são favorecidas pelo aumento da temperatura. E aí? Vamos pensar nisso aqui, ó. Reações exotérmicas. Eu falei para vocês, exo é para fora. Se eu escrever a reação, ó, reagentes formando produtos. E se eu estou dizendo que ela é exotérmica, esse meu ΔH vai ser menor que zero. Certo? Então, reações exotérmicas são favorecidas pelo aumento da temperatura. Beleza. Se eu ΔH é maior que zero, a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, eu vou ter calor aonde? Calor nos produtos. Para fora, calor. Calor nos produtos. Aqui está dizendo, ó, aumento da temperatura. Aumento é mais. Mais e temperatura, eu estou falando de mais calor. Se eu somo de um lado, eu tenho que deslocar o equilíbrio para o lado oposto. O que é que eu estou falando? Reações exotérmicas são favorecidas pelo aumento da temperatura. O que é você favorecer uma reação? É você fazer com que ela aconteça. É você formar produtos. Certo? Então, quando eu digo que a reação está sendo favorecida, ela está formando mais produtos que uma que é desfavorecida. Deu para entender? Deu. Então, pronto. Esse item aqui é falso. Quem é que favorece? Qual é a reação que é favorecida quando eu tenho um aumento da temperatura? Reações endotérmicas. Certo? Agora, se eu escrevo reações exotérmicas são desfavorecidas quando eu tenho um aumento da temperatura, é verdadeiro. Beleza? Porque, ó, quando ela é exotérmica, eu aumento dos produtos, eu desloco nos reagentes, eu diminuo a concentração de produtos. Ou seja, as reações endotérmicas são favorecidas pelo aumento da temperatura e desfavorecidas pela redução da temperatura, enquanto que as reações exotérmicas são favorecidas pela redução da temperatura e desfavorecidas pelo aumento da temperatura. Precisa decorar isso? Não. Você precisa entender que se for endo, o calor está nos reagentes, e se for exo, o calor está nos produtos. Aí você volta lá para a concentração. Se eu aumento de um lado, somo de um lado, eu desloco para o outro. Se eu subtraio menos de um lado, eu desloco para o mesmo lado que eu subtraí. Agora é o seguinte. Escreva a fórmula do equilíbrio químico das reações abaixo. Vocês vão fazer aqui é o seguinte, somente escrever as fórmulas. Sai escrevendo fórmula aqui, beleza? Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Ok. Para a apresentação. Apresentar uma janela. Vocês têm 5 minutos para escrever essas reações aqui. Lembra que, ó, sólido e líquido não entram na equação de equilíbrio. Então, tirem 5 minutos, tentem escrever isso aqui antes que eu faça. Beleza? 5 minutinhos. A rochinha aí, por favor.
Você já enxugou a mão. Olá. Conseguiram fazer, pessoal? Hein? E aí? Assim que dá para gravar. Ó, galera. É sempre, ó, produto sobre o reagente. Então, isso aqui ficaria o quê? Ó? Concentração do PCl3 vezes concentração do Cl2 dividido pela concentração do PCl5. Certo? Isso é C. Esse cara aqui, ó. Certo? Nesse caso, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Ó. Aquoso, sólido, aquoso. Esse cara aqui não pode entrar na reação. Então, como é que eu faço? KC vai ser igual nos produtos, só que vai entrar somente ó, o Na2, SO4. Porque o AEGCl não pode entrar. E vou dividir por quem? Pelos reagentes, que é Ag2, SO4 mais 2 NaCl. Fração de Ag2, SO4 vezes NaCl. Repara, não é 2 NaCl tem 2 mols de NaCl, eu elevo ele ao quadrado. Eu tenho essa aqui, a minha reação, a minha equação do KC para essa segunda reação.
Galera, o resto eu vou deixar vocês fazerem. Façam em casa essas três aqui, ó. Os quatro, na verdade. Não tem mistério nenhum, pessoal. Produto sobre reagente exclui líquidos e sólidos. Só isso. Sem dificuldade toda. Beleza? Deixa eu botar aqui a tabela de novo da minha calculadora. Considerando a decomposição da HBr, a síntese da amônia ocorre a partir da reação química básica. 3H2 mais N2, formando 2NH3. Reação reversível, setinha para a esquerda, setinha para a direita. Aí ele pede: considere os seguintes valores de concentração no equilíbrio. Ele já está dizendo que as concentrações estão no equilíbrio. Não precisa mexer mais nesses valores de concentração. Aí diz a concentração da H2 no equilíbrio é 2 mol por litro, no N2 é 3 mol por litro, no NH3 é 4 mol por litro. Aí ele pergunta qual o KC. Galera, para fazer o KC é só escrever a fórmula. KC vai ser forma aqui, galera. Todo mundo, ó, gás, gás e gás. Então, o KC vai ser produto sobre reagente. A concentração do NH3 ao quadrado dividido por concentração de H2 vezes concentração de I2. Tem que ter cuidado aqui, galera. Concentração de H2, ó, olha para o coeficiente estequiométrico. Tá a terceira. Certo? Então fica a concentração de H2 a terceira. Quando eu substituir os valores que ele me dá no exercício, ó, vai ter KC igual a 4 ao quadrado, que é o NH3, dividido o H2. O H2 ao cubo é 2. 2 ao cubo vezes 3. Só um minutinho. Vezes 3. Então, pronto. Pessoal, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Vai dar 16. 2 à terceira, 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. Isso aqui dá 8 vezes 3. 8 vezes 3. 8, 8, 16, mais 3, 24. Vai ficar 16 dividido por 24. Certo? Calculador agora. 16 dividido por 24. Então, galera, o KC, ó, é 0,66. Como é que eu calculo o KC? É só escrever a equação de equilíbrio e calcular. Sem te dar os valores de concentração, tá bom? Aí está te pedindo qual o KP. O KP é tranquilo, tem uma relação direta entre o KC e o KP. Não sei se vocês lembram dessa forma. Aí ele diz o seguinte, ó. Que o KC... Não, o KP, desculpa. O KP é igual a KC vezes RT elevado a delta N. Essa é a fórmula que associa o KC com o KP. Quem é o R? O R é a constante dos gases. E quem é o T? O T é a temperatura. Desculpa, faltou um dado aqui, ó. 25 graus Celsius. Certo?
25 graus Celsius. Tem a temperatura absoluta e é conjunto dos gases. Certo? Como é que eu substituo isso aqui? Ó? Ele quer quem? Ele quer o Kp e ele tem o Kc. Então, eu vou escrever Kp igual Kc, que é 0,66, vezes R, 0,082. Isso é uma constante, tá bom? Vezes a temperatura que ele lhe deu, que foi de 25 graus. Só que, pessoal, isso é temperatura absoluta. Então, tem que pegar esses 25 graus aqui em Kelvin, ó, e escrever 25 mais 273, porque é Kelvin. Certo? Então, tu vai ter 298 Kelvin, vezes 298 Kelvin. Certo? 298 Kelvin. E esse ΔN aqui, professor, veio de onde? Pessoal, ΔN é a variação do número de mols nos produtos e nos reagentes. Quantos mols eu tenho nos produtos? Ó, 2 moléculas de NH3, então eu tenho 2. Quantos mols eu tenho nos reagentes? 3 moléculas de H2 e 1 molécula de N2. 3 mais 1 é quanto? 4. Então eu tenho 2 nos produtos e 4 nos reagentes. Eu posso escrever isso aqui, ó. Produtos, né, menos reagentes. Final mais inicial. 2 menos 4. Você vai achar Kp igual 0,66 vezes 0,082 vezes 298 sobre 2, que é 2 menos 4. Vamos resolver esse termo aqui de dentro primeiro. 0,082 vezes 298 ao quadrado vai dar 1597. A gente vai ter Kp igual 597 0,066 vezes 597. Que vai dar quanto? Vezes 0,66. 394. Então, Kp ó, é 394. Perceberam a diferença aí? Ó? Tem diferença do Kp para o Kc. Como é que eu encontro dessa forma? Ficou claro ou está confuso para vocês? Eu estou tão calado que eu estou agoniado. Beleza. Eu vou dar como se fosse uma aula gravada mesmo, tá bom? Então vocês vão ouvindo aí, eu vou falando daqui. Se tiverem dúvida, vocês perguntam. Beleza, então Kc, ó, Kp é 394 e Kc é 0,66. Você acha por essa fórmula aqui. Vou apagar aqui. Pronto, ele pergunta aqui na C. Considerando que a concentração de H2 fosse o dobro, para onde deslocaria a reação? Galera, ele está dizendo que a concentração de H2 é o dobro. Ele está dizendo que isso aqui seria 4. 4. O que eu faço? Eu sei o Kc já, ó, 0,66. Eu posso refazer o cálculo. Aí eu vou encontrar o que eu chamo de quociente de reação, que é o QC. É a mesma forma. Produtos, que é NH3 ao quadrado, sobre reagentes. Certo? Então, eu vou escrever logo aqui, ó. 4 ao quadrado, que é quem? Esse NH3 aqui, ó. NH3 é 4 mol por litro. Dividido por, agora, ó, H2 é 4. Então, 4 ao cubo. 4 a terceira. Por que 4 a terceira? Porque agora dobrou. Considerando que a concentração de H2 fosse o dobro, para onde deslocaria a reação. Se dobrou é 4 mol por litro. E do N2 continua a mesma, vezes 3. Galera, se eu resolver isso aqui, eu vou achar o seguinte, ó. 6 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, não,
4 vezes 4 é 16. Certo? 16 ao quadrado. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Isso. 64. É 4 ao cubo. Vezes 3. A gente vai ter, ó, 64 vezes 3, 192. É 16 dividido por 192. A gente vai achar 0,083. Esse pezinho aqui vai ser 0,083. Para onde o equilíbrio vai deslocar? Para onde deslocaria a reação? Vocês vão lembrar do seguinte, ó. Se o Q for maior que o K, certo? Se Q for maior que K, eu preciso diminuir o valor de Q para encostar no de K. Se Q é maior, eu diminuo o Q para chegar perto da constante. Para me diminuir aqui, ó, eu tenho que aumentar nos reagentes, porque ele está dividindo. Certo? Quanto maior for esse cara, menor vai ser o QC. Se a minha ideia é diminuir o QC, eu vou aumentar nos reagentes. Beleza? Agora, se o Q for menor que o K, eu vou ter o contrário. Já que Q é menor que K, para que Q alcance K, ele tem que subir de concentração. Ele tem que aumentar o número dele. Para mim aumentar aqui, eu tenho que aumentar onde? Em cima. Porque se eu aumento em cima, eu aumento aqui do lado. Certo? Então, eu estou aumentando nos produtos, certo? Eu vou aproximar o QC do K. Ou seja, nesse caso, deslocaria para os produtos. Onde é que ele aumenta? Qual foi o valor que deu? 0,083. QC foi igual a 0,083. E o KC foi igual a 0,66. A gente pode ver, ó, que esse cara aqui, ó, o QC, ele é menor, ele é menor que o KC. 0,083 é bem menor que 0,66. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que aumentar daqui para cá. Eu vou ter que aumentar o KC. Para me aumentar o QC, eu tenho que aumentar aqui em cima. Certo? Porque esse cara, esse membro, é proporcional a esse membro. E para me aumentar nos reagentes, nos produtos, eu tenho que deslocar para eles. Então, minha reação deslocaria para a direita. Certo? Considerando que a concentração de H2 fosse o dobro, para onde essa reação deslocaria. Aí tá, você pode resolver dessa forma, comparando pelo QC, ou você pode raciocinar direto com o princípio de Le Chatelier. Eu estou te dizendo, ó, que eu vou dobrar a concentração de H2. Dobrar, pessoal, está associado com soma A. Eu vou aumentar. Onde é que está o H2? H2 está no reagente. Se eu aumento no reagente, eu desloco para o produto. Não preciso nem fazer a conta para saber disso. Mas outra forma de enxergar isso é fazendo o cálculo. Beleza. Aí ele fala, considerando a decomposição do HBr, em 2HBr mais H2 mais BR2, certo? Considera as seguintes pressões parciais no equilíbrio. Ele te dá agora em pressão. Aí pergunta qual o KC, qual o KP e qual é o efeito do aumento da pressão sobre o equilíbrio aqui. Galera, como é que eu escrevo a reação de KP? Do mesmo jeito. Certo? A única diferença é que necessariamente o sistema tem que ser todo gasoso. Como é que é o KP? O KP vai ser o seguinte, ó. A pressão parcial dos produtos, pressão parcial do H2, é elevado ao coeficiente, no caso é 1, então não precisa levar, vezes a pressão parcial do BR2, dividido pela pressão parcial do HBr. Certo? Essa é a pressão que está todo mundo sentindo. KP. KP é a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes, do mesmo jeito. A diferença é que aqui no HBr, ó, ela é ao quadrado. Por que ela é ao quadrado? Porque eu tenho um 2 aqui na frente. Então, eu faço o que agora? Ele está te dando os valores da pressão parcial. Se ele está te dando os valores da pressão parcial, você vai simplesmente substituir os valores. Pressão parcial do H2, pressão parcial do BR2,
pressão parcial da HBR. A gente substitui. Kp. Pressão parcial do H2, 1,5. Pressão parcial do BR2, 0,5. Pressão parcial da HBR, 2. Certo? Só que é 2 elevado a quanto? 2 ao quadrado. Porque a própria equação já está ao quadrado. E em função do coeficiente estequiométrico aqui. Isso 2 aqui. Beleza? Resolvendo isso aqui, a gente vai achar que 1,5. 1,5 vezes 0,5 vai dar 0,75. Aqui em cima. Mas ele está dividido, ó, por 2 ao quadrado. Então isso aqui é dividido por 4, que é 2 ao quadrado. Então vou ter 0,18,17. O Kp dessa reação vai ser igual a 0,18,018. 0,18. Que é o Kp. Aí ele pede agora para calcular o Kc. Como é que você vai fazer? Do mesmo jeito. A mesma fórmula, na verdade. Você vai pegar e vai escrever, ó. Kc, Kp no caso, é igual a Kc RT delta N. Antes de resolver o cálculo, de substituir os valores, eu vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Presta atenção. O que é que eu falei que era esse delta N? É o número de moléculas nos produtos e o número de moléculas nos reagentes. Eu tenho, ó, 1, 2 moléculas nos produtos. Eu tenho, ó, 1, 2 moléculas nos reagentes. Isso quer dizer que esses valores são iguais. Certo? Se esses valores são iguais, preste atenção quando eu substituir o valor da delta N. Kp vai ser igual a Kc vezes RT elevado a zero. Todo número que é elevado a zero é igual a 1. Então, esse RT sobre N aqui, ó, ele vai ser 1. Então, tu vai ficar com o quê? Com o Kp igual ao Kc. Ou seja, o teu Kc também é 0,18. Certo? O que é que vocês têm que saber daqui, pessoal? Escrever essa equação e aplicar ela. Só isso. Tá bom? E o bizu grande. No dia que isso aqui for zero, que esse delta N, o número de mols forem iguais, você não precisa fazer conta. É só botar o Kp igual ao Kc. Aí ele fala, qual é o efeito do aumento da pressão sobre o equilíbrio químico? A mesma coisa, eu tenho 2 moléculas de cada lado, então eu não tenho nenhum membro, seja produto ou seja reagente, que seja mais volumoso. Então, para eles, tanto faz se o aumento diminuir a pressão. A concentração de ambos permanece próxima. Então, não tem um efeito no equilíbrio. O que quer dizer que eu não tenho efeito. Beleza. Estamos acabando. Tá. Olha lá. Para a reação de decomposição, galerinha, fazer o seguinte, só beber uma água ali, pode ser? Vocês me dão 10 minutinhos para beber uma água. 8h45 a gente volta.
Cadê, mano? Desculpa aí, galera. Eu tô com sono. Peguei umas pastas aqui para ver se eu acordo. Ô, Mariana. Bora lá. Assistindo aula. Ficou a Ismael e a Priscila. A minha foi embora. Bora lá. Não sei se elas vão esperar eu voltar. Não sei como que eu vou passar aí, né? Salve. Cadê o Vic? Pegou o Vic. Pegou. Vai. Nossa, pegou o Vic daqui? Pegou o Vic daqui? Não. Cadê esse Vic? Bora lá. Para a reação de decomposição do SO3, a reação é essa aqui, galera. Certo? Aí ele fala, o valor da constante de equilíbrio, Kc, é 1,7 vezes 10 a menos 4 a 250 graus. Normalmente, essa informação da temperatura é irrelevante. Certo? Vocês, pelo menos, vocês não vão pegar nenhuma questão que eu mude a temperatura, porque isso aqui dá um trabalho grande para resolver. Mas não se preocupem com isso. Aí vai, se no recipiente a concentração inicial, isso aqui é muito importante, a concentração inicial do SO3 é 0,1 mol por litro, ele quer que você calcule as concentrações de cada componente da reação de equilíbrio. É aqui que vocês vão fazer aquele esqueminha. Qual é o esqueminha? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Início, variação e equilíbrio. Certo? Aí vocês vão sempre fazer esse raciocínio, ó. No início da reação, eu tenho quanto de SO3? Concentração inicial de SO3 é 0,1. Certo? Porque ele é um reagente. Agora, no início da reação, antes da reação começar, quanto é que eu tenho de produto formado? Nada. Certo? Eu não tenho produtos formados antes da reação acontecer. Ok? Aí o que você vai analisar? Como é que isso vai variar? E essa variação está relacionada com o quê? Com o coeficiente estequiométrico. Lembra lá da cinética? Que se o cara tinha 2 mols, ele é consumido 2 vezes mais rápido, ou ele é formado 2 vezes mais rápido do que o cara que só tem 1 mol? É esse raciocínio. Como é que ele vai variar? Eu tenho 2 moléculas de SO3. Ou seja, a concentração desse cara vai ser consumida 2 vezes mais rápido. Beleza? Mas não é só isso, não. Quanto é que vai variar? Quanto é que a concentração desse cara vai diminuir quando atingir o equilíbrio? Eu não sei. Eu vou chamar de X. Aí, ó, a concentração desse cara aqui no equilíbrio, esse cara vai variar como? Vai variar o quê, ó? Menos 2x. Certo? Por que menos 2x? Porque eu tenho 2 na frente. E o produto, ele vai ser formado. Ele vai aumentar. Vai variar como? Mais 2x. Certo? E o oxigênio? Mais x. Por que só mais x? Porque ele só tem 1 no coeficiente estequiométrico. Como é que você vai ficar no equilíbrio, pessoal?
é só juntar os dois, ó. Escrever junto. Se a gente ler 0,1 menos 2x, você vai escrever 0,1 menos 2x. Certo? Beleza. Aí aqui você vai ter o quê? 0 mais 2x. 0 mais 2x é 2x. E aqui é 0 mais x, vai ser x. Beleza? Então você tem aqui no equilíbrio. Deixa eu reescrever aqui, ó. No equilíbrio, a gente vai ter isso aqui, ó. 0,1 menos 2x para o SO3. Para o SO3. Vai ter 2x para o SO2. E vai ter x para o oxigênio. Beleza. Eu não tenho um equilíbrio químico aqui. Então, posso escrever, ó. O Kc vai ser igual a produtos sobre os reagentes. Cuidado com os coeficientes, tá bom? Então, vai ser a concentração... Opa, vai ser a concentração de SO2, que é produto, elevado ao quadrado, já que tem um coeficiente estequiométrico aqui 2 na frente, vezes a concentração de O2 dividido pela concentração de SO3 ao quadrado. Beleza? Faz isso aqui. Vai dar certo? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Vai ter que dar. Bora lá. Beleza. Aí vamos substituindo agora. Ó. Eu não tenho um equilíbrio que para o SO3 é 0,1 menos 2x, que é o SO2 é 2x e por x e o O2 é x. Então, posso substituir tudo, ó. Kc, que te dá aqui na questão, ó, 1,7 vezes 10 a menos 4, você vai ter 1,7 vezes 10 a menos 4 igual SO2 ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Certo? Vezes O2, que é x. Dividido por 0,1 menos 2x ao quadrado. 0,1 menos 2x ao quadrado. Ao quadrado. Agora aqui complica um pouquinho, porque eu não consigo aplicar a raiz quadrada dos dois lados e resolver o problema. Eu posso. Aqui tem que usar a matemática, galera. Me desculpa aí, eu acabei pegando uma questão mais complicada do que eu que era para ser. Não, viu? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Aqui vai dar 4x ao quadrado vezes x, que daria 4x a terceira. Ah, beleza. Seguinte, ó. Lembra lá que eu falei aula passada? Aula passada não, na aula de equilíbrio químico, que está gravada com vocês, é o seguinte. Eu tenho uma coisa que eu posso fazer para eliminar esse 0,1 aqui, que é o quê? Na verdade, eliminar o 2x. Na soma e na subtração. Eliminar o x na soma e na subtração. Que é o quê? Eu pego a concentração inicial e divido pelo Kc. É a concentração dividido pelo Kc da minha questão.
Se esse valor fosse maior que 100, eu podia considerar que ignorar o x na soma e na subtração. Aí está aqui, ó. Consideração inicial é 0,1. O KC é 1,7 vezes 10 a menos 4. Aí eu troco. Cadê? O calculador. 0,1 dividido por 1,7 exponencial a menos 4. Isso aqui vai dar 588 mil e quebrado para trás, certo? Vai dar um número bem alto, ou seja, maior que 100. Se é maior que 100, eu posso ignorar esse valorzinho aqui, ó, 0,1. Na verdade, eu posso ignorar o menos 2x. Aí eu vou ter o quê? 0,1 ao quadrado. Posso escrever assim, ó. 0,1 ao quadrado. Certo? Aí isso aqui facilita bastante as coisas. Que agora eu posso, vamos resolvendo. Ó, eu vou ter 1,7 vezes menos 4, 2x ao quadrado. Aí eu vou ter o quê? Eu vou pegar esse cara aqui e vou passar ele para o outro lado. Certo? Primeiro eu vou resolver isso aqui. 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. Isso vai dar 0,01. Certo? Passei para o outro lado, eu vou ter 0,01 vezes 1,7 vezes 10 a menos 4 igual 4x ao quadrado vezes x. 4x ao quadrado vezes x vai dar 4x a terceira. Certo? 0,01 vezes 1,7 vezes 10 a menos 4. Se eu estou fazendo essa multiplicação, é a mesma coisa de eu multiplicar isso aqui, ó. 0,01. Deixa eu fazer desse jeito aqui. Ó, eu tenho duas casas para andar para a direita. Se eu fosse escrever isso aqui em notação científica, galera, eu ia escrever assim, ó. 1 vezes 10 a menos 2. Certo? Aí quando você faz multiplicação em notação científica, ou você faz na calculadora, que vai dar o seguinte, ó. 1 exponencial a menos 2 vezes 1,7 exponencial a menos 4. Vai dar 1,7 vezes 10 a menos 6. Você viu que eu peguei o número de zeros, ó, e somei aqui, ó. Aumentei no negativo, porque foi a 0,01. Se fosse 100, eu ia somar. Como assim, professor? Está me confundindo. Presta atenção. Eu tinha isso aqui, ó. 0,01. Certo? Como a vírgula vai andar para a direita, como é um número menor que 0, certo? Eu vou somar, eu vou diminuir aqui, vai aumentar o número de casas à direita da vírgula. Vai ficar menos 6. Se fosse 100, ia ficar 2. Certo? Mas no caso, eu não vou fazer na calculadora. Então, esse termo aqui todinho, ó, vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 6. Igual a 4x a terceira. Pega o 4 e passa para cá dividindo. Eu vou fazer 1,7 exponencial a menos 6 dividido por 4. Isso aqui vai dar 4,25 vezes de 10 a menos 7. Vai ficar x ao cubo igual a 4,25 vezes 10 a menos 7. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou tirar a raiz cúbica dele, para me achar o valor de x. Aí eu vou ter o quê? Que x é igual a esse valorzinho aqui, ó. A raiz cúbica, deixa eu para você que eu estou aqui, ó. X ao cubo, tá aqui, ó, a raiz cúbica. Certo? Aí é a segunda função. Shift, raiz cúbica de 4,25 exponencial a menos 7. 7,51 vezes 10 a menos 3, arredondando. 7,51 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, galera, ó, é o valor de x. Agora, o que é que eu faço? É só trocar aqui dentro, ó. 0,1 menos 2x, 2x e x. Beleza? Aí, deixa eu apagar aqui. Vai ficar como agora isso aqui, ó. Para me achar a concentração no equilíbrio do SO3.
é 0,1 menos 2 vezes 7,5 vezes 10 a menos 3. Aí vai dar 0,1 menos 2 vezes 7,5 exponencial a menos 3. Viu aqui como é que eu montei, ó? Que vai dar igual 0,085. Era 0,01. No equilíbrio, a concentração desse cara é 0,085. A concentração do SO2 é 2 vezes o X. Então, é 2 vezes 7,5 exponencial a menos 3. O que vai dar 0,015. 0,015. E a desse cara aqui é o próprio 7,5 vezes 10 a menos 3. Essas aqui são as concentrações do equilíbrio. Essas aqui são as respostas que vocês vão procurar dessa questão. Tá bom? Ficou claro, galera? Aqui eu tive que usar aqui artifício. Esse aqui, para facilitar a minha conta, ó, C sobre KC. Quando é que isso aqui é muito utilizado? Quando eu tenho um KC bem pequenininho. Se o KC fosse 50, não precisava nem tentar. Não ia dar certo isso aqui, certo? Mas como o KC é baixinho, dá para fazer. Eu acho difícil, Bruno. Como é? Eu acho difícil essas questões. Essa questão é uma matemática bem chatinha, certo? Mas se você treinar, você pega o jeito. Beleza? Você tem que dar uma treinadinha na resolução, porque o resto é só matemática. É. Beleza? O que é que você vai ter que lembrar de bizuzinho? Deixa eu botar aqui o bizu que vocês vão ter que lembrar. Deixa eu descartar para me limpar esse slide. Ó. O que vocês vão ter que lembrar de bizu? Se o KC, como está aqui, ó, o KC for muito pequeno, certo? É tipo esse caso, ó, vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 2. Você pode, com tranquilidade, cancelar o x na soma e na subtração. Certo? E quando tiver, por exemplo, 0,1 menos x, 0,1 mais x, qualquer caso desse você pode ignorar, ó, o x. Beleza? Ele não vai afetar o número. Quando? Quando o KC for muito pequeno. Por quê? Porque se você pegar o C, concentração inicial, dividir pelo KC, você vai ter esse valor aqui maior que 100. Certo? Maior que 100. E se esse valor é maior que 100, você pode ignorar o x na soma e na subtração. Certo? Na multiplicação não posso fazer isso, mas na soma e na subtração eu posso. Isso facilita muito. Porque essa questão que você achou complicada do jeito que ela estava aqui, se eu não faço isso aqui, eu ia ter que resolver uma equação desse tipo aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado mais 0,1 menos x mais, se eu não me engano, dá um número aqui, 20 alguma coisa, igual a zero. Eu tenho que resolver uma equação cúbica. Certo? Nem eu me lembro mais como é que eu resolvo essa equação. Certo? Ou seja, esses subterfúgios facilitam a vida da gente. KC muito pequeno, ou então, se for possível, de você chegar nesse seguinte ponto. Ó. Você vai ter o KC, um número aqui, por exemplo, 40. Certo? E do outro lado, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, ao quadrado. E embaixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ao quadrado também. Se isso acontecer de tanto em cima como embaixo, ter o mesmo expoente, você só faz aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Aí você consegue eliminar todos os quadrados que tem possíveis. Certo? Pode ser também, se ficar ao cubo e ao cubo, contanto que seja a mesmo expoente em cima e embaixo, você pode aplicar essa regra de aplicar a raiz dos dois lados para tirar os expoentes. Aí facilita também a matemática da equação. Então, esses dois casos que vocês vão pegar. Certo? O que eu aconselho? Resolvam. Vejam as aulas passadas que eu fiz exemplos disso e vejam essa também que estão gravadas que eu fiz exemplos disso. Tá certo? Porque essa questão não tem como deixar ela mais simples. Ela é uma questãozinha difícil de calcular concentração no equilíbrio.
Isso aí. Bora lá. Considera o sistema no equilíbrio. 2HBr mais H2 mais BR2, menos 78 kJ/mol. Para onde se desloca o equilíbrio nos seguintes casos? Porque só vai botar esquerda ou direita o produto e reagente. O campo do produto e reagente, que é o P e o R, tá bom? Então, eu vou só falando aqui. Vocês não estão conseguindo participar muito, tá na internet. Ó. Aumento da pressão do sistema. Galera, o que é que eu vou olhar? Número de moléculas. É tudo gasoso ou é? Então a pressão vai afetar. Eu tenho 2 moléculas nos reagentes e 1 a 2 moléculas no produto. Não é a mesma quantidade? Então isso aqui, ó, não afeta o equilíbrio. O aumento da pressão do sistema. Adição de HBr. Adição é o símbolo positivo. E HBr é no reagente. Então, se é mais no reagente, eu desloco para o outro lado. Eu desloco para o produto. Sempre que é mais, a seta vai para o outro lado. Certo? Então, eu vou deslocar para os produtos, porque a adição do HBr com a adição dos reagentes. Retirada do gás BR2. Retirar, eu estou diminuindo. É um sinal negativo. E o BR2 está onde? Está nos produtos. Então, eu estou tirando dos produtos. Se eu tiro negativo, eu desloco a reação para o lado que eu estou tirando. Então, ela vai vir para cá, ó. Dos reagentes para os produtos. Então, eu vou deslocar para os produtos. Redução da pressão do sistema. Se aumentar a pressão do sistema não mexe no equilíbrio, reduzir também não vai mexer no equilíbrio. Esse cara não vai afetar o equilíbrio da reação. Aumento da temperatura do sistema. Aí eu vou olhar para cá, para a entalpia. ΔH é negativo. Sinal negativo no ΔH, eu estou falando de uma reação exotérmica. E exotérmica é para fora. Se é para fora, o calor vai estar nos produtos. Calor vai estar nos produtos. Se o calor está nos produtos e eu aumento a temperatura, é como se eu estivesse botando um mais aqui nos produtos. Ó. Se eu boto mais nos produtos, eu desloco para o outro lado. Certo? Então, nesse caso, ela vai deslocar para os reagentes. Beleza? Sistema passar de um recipiente de 2 litros para 5 litros. Galera, 2 litros para 5 litros, eu aumentei o volume. Certo? Mas como eu tenho o mesmo número de moléculas, aumentar o volume ou baixar e aumentar a pressão não vai afetar o meu equilíbrio químico. Reduzir a temperatura. Eu já defini que ela é exotérmica, que o calor está nos produtos. Só que agora eu estou reduzindo. Eu estou colocando um sinal negativo nos meus produtos. Se eu colocar um negativo nos meus produtos, eu vou deslocar para o sinal negativo. Tirei daqui e vou deslocar para onde eu tirei. Então, eu vou deslocar na redução para os produtos. O sistema passar de 8 litros para 2 litros. Aqui eu estou fazendo o quê? Reduzindo o volume. Mas volume, galera, se o número de moléculas é o mesmo, não vai afetar o meu equilíbrio. Deu para acompanhar o raciocínio? Tá dando, Bruno. Beleza. Vamos para mais um desse formato. Para onde se desloca o equilíbrio nos seguintes casos? Aumento da pressão do sistema. Eu vou olhar para todo mundo. Ó. Sólido, aquoso, gasoso, líquido. Opa, tem um cara gasoso. Então, a pressão do sistema vai afetar isso aqui. Certo? Professor, então eu vou contar o número de moléculas. Ah, esse aqui tem 3, esse aqui tem 2. Não, nesse caso não. Vai funcionar, mas nesse caso não. Porque o gasoso, ele sempre vai... Se a pressão aumenta, ele vai deslocar para o mais condensado, que são os líquidos e sólidos. Quando a pressão aumenta, a tendência é que o gás se torne um líquido, entendeu? Vai para uma forma mais condensada. E quando a pressão diminui, essa mesma molécula volta para o sistema gasoso e ocupa mais espaço. E que eu estou dizendo é que o ΔH é maior que zero. Se o ΔH é maior que zero, eu estou falando de ΔH positivo, ou seja, um sistema endotérmico. Beleza? Então, ó, o aumento da pressão do sistema. Galera, se tem um sistema com uma molécula gasosa, a pressão vai afetar. Se eu vou aumentar a pressão, eu vou diminuir o meu volume. E o volume menor quer dizer menos espaço. Então, eu preciso de uma forma que o gás ocupe menos espaço. Onde é que isso vai acontecer? Lá nos reagentes, ó. Antes dele ser formado. Então, eu tenho um deslocamento, nesse caso, para os reagentes. Adição de CaCO3. Adição de carbonato de cálcio. Lembra que eu falei que a concentração do sólido não muda?
A concentração não muda, mas a quantidade sim. Eu aumento a quantidade, mas a concentração não muda. De qualquer modo, eu estou aumentando a quantidade de reagentes que eu tenho presente na minha molécula, no meu sistema, certo? Se eu estou aumentando, ó, aumentando do lado dos reagentes, eu tenho que deslocar o meu equilíbrio para a formação de produtos. Beleza? A reação ocorrendo em uma solução ácida. Como assim, professor? A reação ocorrendo em uma solução ácida? Estou dizendo o seguinte, eu tinha aqui uma solução que já era ácida, ou seja, já era cheia de H+, e eu coloquei esses meus reagentes dentro dela. Eu coloquei CaCO3 e HCl. Galera, HCl é um ácido, H+ é um ácido. Eu estou colocando um cara dentro de uma solução que possui o seu íon comum. Certo? Isso quer dizer o quê? Que eu estou adicionando algo no canto que já tem uma concentração dele. É como se eu estivesse aumentando a concentração dele. Então, ó, quando eu estou botando HCl num cara que já é ácido, é como se eu estivesse aumentando a quantidade de ácido. Sinal positivo nos reagentes e logo equilíbrio para os produtos. Beleza? Redução da pressão do sistema. Redução da pressão do sistema. Tem átomo gasoso, então a pressão não vai afetar. Se eu reduzo a pressão, estou aumentando o volume, mais espaço. Se o espaço está maior, ele vai voltar para o sistema gasoso. Então, eu saio dos reagentes e passo para os produtos para aumentar a quantidade de CO2, que ocupa mais espaço. É produto. Aumento da temperatura do sistema. Reação endotérmica. Endotérmico, o calor está nos reagentes. E o aumento da temperatura do sistema é como se eu estivesse colocando mais aqui nos reagentes. Então, desloco também para os produtos. Sistema passar de um recipiente de 2 litros para 5 litros. Aumento de volume. Aumento de volume, o cara que ocupa mais espaço vai ser favorecido. Quem ocupa mais espaço é o gás, que está nos produtos. Então, tem um deslocamento para os produtos. Redução da temperatura. Calor nos reagentes. Redução nos reagentes. Não negativo nos reagentes, o equilíbrio vai deslocar para o mesmo lado. Certo? Então, vai favorecer os reagentes. Sistema passar de 8 litros para 2 litros. 8 litros para 2 litros. Aí de um volume maior para um volume menor. Eu comprimi o meu volume. Eu preciso de um cara que ocupe menos espaço. Então, aquele que é gasoso vai passar para a fase condensada. Indo também para os meus reagentes. Beleza? Espero que com esses questões do BJTB vocês não errem isso na prova. Não tem sentido de errar. Beleza? Para finalizar, encontre os erros nas afirmativas abaixo e reescreva de forma correta. Ó, as velocidades das reações em equilíbrio são sempre diferentes, a depender do sentido da reação. A velocidade das reações em equilíbrio são sempre diferentes. Errado. As velocidades das reações em equilíbrio são sempre iguais. É isso que faz com que você atinja o equilíbrio químico. Que a velocidade de formação de produtos é igual à velocidade de formação de reagentes. Certo? Essa parte aqui, a depender do sentido da reação, você pode ignorar. 2. O princípio de Le Chatelier se refere à mudança da velocidade das reações em equilíbrio após a modificação do sistema. Falso. O princípio de Le Chatelier se refere ao ajuste. Mudança de velocidade não tem nada a ver. Certo? Ao ajuste do sistema. Formando o produto, formando o reagente, o que for melhor para ele. 3. O efeito do catalisador no equilíbrio é modificar a velocidade da formação dos reagentes, favorecendo assim a formação de produtos. Falso, todas são falsas, tá bom? É só para corrigir. O efeito do catalisador no equilíbrio é modificar a velocidade da formação dos reagentes, favorecendo assim a formação de produtos. Galera, essa parte de favorecendo a formação de produtos está errada. Porque o catalisador, ele acelera tanto a formação dos reagentes como a formação dos produtos. Tanto a formação dos produtos como a formação dos reagentes. A ida e a volta, elas têm a mesma velocidade no equilíbrio. O catalisador aumenta essa velocidade, tanto de ida como de volta. Tanto de reagente para produto, como de produto para reagente. A única função, o único efeito que o catalisador tem sobre o equilíbrio é que ele acelera o equilíbrio, faz com que o equilíbrio ocorra mais rapidamente.
Certo? Quarto, a pressão afeta diretamente o equilíbrio químico. Tá? O efeito é determinado pela entalpia de reação. Nada a ver. Entalpia de reação tem a ver com calor. Entalpia é temperatura. Certo? A pressão afeta diretamente o equilíbrio químico. Então, o efeito tem a ver... Então, o efeito é determinado pelo volume ou pressão. Pelo volume, pelo espaço. Tamanho da molécula, quantidade de moléculas. Nesse sentido. Quinta. A variação da concentração em um sistema em equilíbrio não tem relação direta com o princípio de Le Chatelier. Falso, a variação da concentração tem tudo a ver, então ela tem relação direta com o princípio de Le Chatelier. Se eu diminuo ou aumento a concentração em um dos lados da minha reação, eu desloco o meu equilíbrio para poder restabelecer o equilíbrio do sistema. 6. Um sistema está em equilíbrio quando a formação de produtos prevalece sobre a formação de reagentes. Falso. Falso já é. O sistema está em equilíbrio quando a formação de produtos é igual, não prevalece. Prevalecer quer dizer que eu tenho mais produto que reagente. Não é nem ter mais ou menos, é a formação. Eu formo mais produtos, consequentemente, do que reagentes. Certo? Então, a formação de produtos é igual à formação de reagentes, as velocidades. Beleza, galera? É isso aí. Deu para acompanhar a aula? Deu para entender? Tirando aquelas questões de cálculo, que é mais chatinha? Tirando elas. Pois eu vou dar uma lida para vocês. Dessa parte de equilíbrio, se não me engano, só tem uma questão dessa na prova. Uma. Graças a Deus. Que é essa de encontrar as concentrações no equilíbrio. Agora, aquela de encontrar o KC, tem. E de Le Chatelier tem umas 3, pelo menos. Você entender para onde é que vai a reação. E a de cinética também tem conta, viu? Então, vejam direitinho a aula de cinética e a aula de equilíbrio. O conselho que eu dou, que é meio óbvio, não faça uma prova sem assistir às aulas. Certo? Antes de fazer a prova, senta lá e assiste a aula todinha. Essa aula de revisão e a aula teórica. Assiste essas aulas. Dá umas 4 horas aí de vídeo. Se quiser assistir tudo, então vai pulando, acelera, bota em 2 vezes a velocidade. E dá para assistir. Beleza? Não façam a prova de quinta-feira, sem assistir a aula de quinta-feira. Certo? Que à noite a gente vai fazer a revisão de orgânico. Fechou? Tá bom, Um abraço, galera. Boa sorte. Vai dar certo. Esmalha? Não, ainda não. Já foi embora a Esmalha.